Livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 19, 20 e 21. Nós estamos nesses domingos do mês de julho, serão os domingos da restauração de vida. Amém? Como estamos com uma campanha na quinta-feira, avivamento no meio dos anos, o primeiro semestre de 2025 está se encerrando, mas o Senhor tem restauração de vida para você. Se você começou esse ano, está chegando agora no meio do ano sem força, sem ânimo, parece que as coisas não vão acontecer na tua vida, entenda, Deus vai avivar sua vida ainda no meio deste ano. Deus ainda vai trazer promessas para a sua vida no meio deste ano. Creia, tem restauração de vida para você. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos 3, 19, 20 e 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado. Convém que no céu Ele permaneça até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas. Amém, Jesus? Glória a Deus. Poder sentar glorificando o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Amados, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro conhecido como o Ministério da Fé. O livro de Atos dos Apóstolos não vai contar somente a história de 12 discípulos, não. O livro de Apóstolo vai dar ênfase também à criação da igreja do Senhor Jesus Cristo, ao surgimento desse movimento chamado cristianismo, o surgimento de um movimento que mais adiante vai receber o nome do movimento pentecostal. O livro de Atos dos Apóstolos vai contar os primeiros passos, os primeiros atos dessa igreja poderosa, dessa igreja que não tem nenhuma outro tipo de conversa a não ser sobre Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. A palavra do Senhor diz que todos aqueles que faziam parte desta igreja eram homens cheios do Espírito Santo e que faziam sinais de prodígio e maravilhas, porque Deus era com eles. Também diz que nessa igreja de Atos dos Apóstolos, tudo ali entre o povo era comum. Não havia grande e nem pequeno, não havia rico e nem pobre, e todos falavam a mesma coisa, todos entendiam da mesma forma, e não havia divisão entre classes sociais, e não havia divisão de pensamento no meio da igreja. A palavra diz que a igreja, aleluia, nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos diz que a igreja ia crescendo, que Deus ia mandando as almas, que Deus ia mandando as famílias, as pessoas iam se achegando e iam recebendo a palavra da verdade, aleluia, as pregações do evangelho, o evangelho que Jesus Cristo havia deixado e havia carimbado com o seu próprio sangue. Esse evangelho, meu irmão, ele tem chegado aos quatro cantos desse mundo, ele tem sido pregado no Brasil e fora
fora do Brasil, ele tem sido pregado, aleluia, aqui no bairro do Parque do Sol. Entregue para a tua vida, para que você reconheça que existe um só Deus entre a face da terra, e Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro Deus além do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja de Atos dos Apóstolos, ela já nasce com uma promessa, a promessa de restauração de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que quando os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, eles passaram a exercer o ministério, diz a palavra do Senhor que a espiritualidade fugiu de Israel, porque eles começaram a deixar de lado a lei de Deus, para começar a implantar a lei dos anciões. E a lei dos anciões nada mais, nada menos é o jeitinho do homem, para servir a Deus do seu jeito, e não do jeito que Deus quer. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Há uma promessa de Deus na sua vida, há uma promessa de restauração de Deus na sua vida, mas ela não vai acontecer do seu jeito, ela vai acontecer do jeito de Deus, e no tempo de Deus, e na hora de Deus na sua vida. Aleluia! Então a palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele então envia o teu filho amado, o teu único filho, Jesus Cristo à terra. Jesus Cristo, Ele vai abrir mão da sua glória, Ele vai abrir mão da sua posição do céu, para se fazer igual aos homens na terra. Mas Jesus Cristo, quando Ele pisa, aleluia, na terra, diz a palavra de Deus, na primeira epístola de João, que Jesus se manifestou na terra para desfazer a obra do diabo. Aleluia! Então Jesus pisa nessa terra com autoridade e com poder. Aleluia! A palavra do Senhor diz que Jesus é batizado no Jordão pelo próprio João, é levado ao deserto para ser tentado 40 dias, mas quando, aleluia, ele vai para o deserto, ele já vai com o Espírito Santo na sua vida. Esse mesmo Espírito que está aqui nessa noite, aleluia, esse mesmo Espírito que já está aqui pairando sobre a igreja, aleluia, para mostrar para você que Ele foi, mas Ele deixou algo poderoso dele mesmo em nossas vidas. Mas a palavra diz que a igreja primitiva, então, ela começa com várias atitudes dos discípulos, pregações, aleluia, milagres. E aqui o capítulo 3 vai falar de um homem coxo, que foi levado ao templo propositalmente. Ele foi colocado à porta do templo chamada Formosa. Essa porta era uma porta banhada a bronze. Era uma porta aonde levava o átrio, aonde levava o pátio, aonde levava a concentração de pessoas para fazer sacrifício ao Deus de Israel. Quem está entendendo, diga amém. Vale mais um dia na porta da casa de Deus que 1000 em outros lugares, aleluia. E esse homem foi colocado ali. Pedro e João estavam indo orar ao templo na hora do sacrifício, porque às 3 horas da tarde era a hora do sacrifício no templo. E Pedro e João já sabia que sacrifício Deus não aceitava mais. Matar animais Deus não estava mais aceitando, mas Deus aceita o contrito de coração, aleluia. Deus aceita o sacrifício que vem da sua própria alma, do seu próprio espírito, do seu próprio coração. E diz que Pedro e João estavam indo para lá. Para os judeus, a hora do sacrifício. Para Pedro e João, convertidos a Jesus, judeus convertidos a Jesus, hora da adoração, aleluia, hora de abrir o coração para o Senhor. Só que entre o sacrifício e entre Pedro e João estava um homem.
um coxo. A palavra coxo é diferentemente de paralítico. A paralisia, ela é tomada da cintura para baixo ou até mesmo do corpo inteiro. O coxo não. O coxo são os pés defeituosos. E a palavra do Senhor é que o coxo estava ali. Ele não andava porque ele tinha problema nos pés. E ele estava à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas. Quem está entendendo, diga amém. Para pedir esmolas. Diz a palavra do Senhor que quando ele vistou, quando ele olhou, quando ele enxergou Pedro e João, ele estendeu as mãos para ver se ia receber alguma coisa. A palavra diz que quando Pedro olhou para ele, junto com João, ele disse: olha para nós. E quando ele olhou esperando receber alguma coisa, aleluia, esperando receber alguma esmola, algum dinheiro, algum donativo, diz a palavra do Senhor que Pedro vai dizer para ele: eu não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda no nome do Senhor Jesus Cristo. Entendo o que eu quero te dizer nessa noite. Às vezes vocês, aleluia, conhecem alguém, às vezes a você mesmo parece que está precisando do dinheiro, parece que é algo que está faltando na tua vida, mas aquele homem também achava que prata e ouro podia mudar a vida dele. Mas João, aleluia, junto com Pedro, mostrou algo para ele, revelou algo para ele, trouxe ao conhecimento dele algo que é maior que a prata, algo que é maior que o ouro, que o dinheiro nessa terra. Jesus Cristo de Nazaré é apresentado àquele homem. Diz a palavra que aquele homem crê. Ele toma posse daquela palavra, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. E ele se põe de pé. E ele então, aleluia, quando se põe de pé, ele começa a andar. E o que ele faz? Ele volta para casa? Não, ele entra no templo. Sabe por quê? Porque paralítico naquela época não entrava no templo. Pessoas com defeito não entravam no templo. Hoje nós chamamos, de pessoas especiais, enfim, pessoas que têm, uma situação especial. Mas naquela época não, era paralítico, amaldiçoado por Deus. Esse homem tem pecado, esse homem é um maldito, é por isso que ele nasceu desse jeito, seus pais pecaram e caiu a maldição sobre ele, não podia entrar no templo. Entenda que eu quero te dizer, aleluia, a igreja de Atos dos Apóstolos vai mudar a condição de quem entra no templo. Agora o véu é rasgado de alto a baixo, aleluia, e todo mundo agora tem acesso à casa do Pai, tem acesso à igreja. Sabe por quê? Porque Jesus não faz exceção de pessoas. Mas Jesus não há rico, não há pobre. Para Jesus não há grande, não há forte. Para Jesus somos todos iguais. Então aquele homem entra no templo agora, pulando, saltando, glorificando a Deus pelo milagre que havia acontecido na sua vida. A multidão que vê aquele homem assentado à porta como um paralítico, e agora vê ele saltando no meio deles, ali no átrio do templo. Diz a palavra que o povo teme a Deus. Eles ficam ali perplexos. Eles ficam ali assustados com o milagre de Deus que ali aconteceu. E diz a palavra do Senhor que o coxo, ele vê que o povo está olhando para ele, ele vê que o povo vem do lado dele, ele vê que o povo vem com muitas perguntas. Diz a palavra que esse coxo gruda em Pedro. Ele vai grudar em Pedro. E a população toda vem e começa o quê? Adorar Pedro e a João. Eles dizem: olha, peraí, para tudo. Por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Ah, mas esse homem era paralítico, vocês oraram para ele, eles foram curar. Ei, nós não fizemos nada. Quem fez isso foi o Deus que vocês crucificaram.
Quem fez isso foi Jesus Cristo de Nazaré, que ressuscitou dos mortos e agora está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Entenda o que eu quero te dizer, aleluia. Pedro era um homem leigo, pescador, aleluia, mas ele era tomado pelo Espírito de Deus, e quando Pedro abria a boca, aleluia, homens e mulheres se convertiam ao Senhor Jesus. Por quê? Porque havia poder nas palavras de Pedro. Então Pedro vai citar essa passagem. Pedro vai falar que era necessário que Cristo morresse e ao terceiro dia ressuscitasse, para que a palavra se cumprisse, para que a profecia se cumprisse, para aquilo que foi dito pelos outros profetas, aleluia, antes de Jesus, aleluia, fosse honrado as suas palavras. Então eu quero te dizer nessa noite, aleluia, Jesus não se esqueceu de você, aleluia, e nem, aleluia, caiu por terra os planos que Ele tem para a tua vida, aleluia, está de pé diante dEle, e nesta noite, Deus quer renovar a tua vida, Deus quer renovar a tua fé, Deus quer renovar a tua esperança. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, meu irmão, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Pedro vai dizer: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Ei, entenda, Pedro não está pregando para estrangeiro, Pedro não está pregando para gentios, para gregos, não, Pedro está pregando para judeus, para conterrâneo deles, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Pedro está dizendo para o judeu: se arrependei-vos do vosso pecado e convertei-vos, tira agora a lei dos anciões do coração, tira agora, aleluia, essa situação de religiosidade da tua vida, e abre o teu coração e aceita Jesus Cristo como suficiente Salvador da tua vida. Olha o que Pedro está dizendo para os próprios judeus. E diz a palavra do Senhor que Ele diz ainda mais: convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso pela presença de Deus. Entenda o que eu quero te dizer. A lei pregada pelos fariseus, por Anás e Caifás, sumos sacerdotes daquela época que crucificaram Jesus. As palavras ditas por eles não salvavam ninguém, mas condenava muitos. Jesus vem na contramão, trazendo a redenção, trazendo o perdão dos pecados, através do amor que Cristo nos amou. Então eu quero te dizer nessa noite, às vezes você, meu irmão, você, minha irmã, que chegou aqui nessa noite, que veio visitar essa igreja, está aqui por mais de uma vez, às vezes você chegou aqui hoje, achando que seria o último dia que você ia ouvir a palavra de Deus, porque você não aguenta mais a sua luta, você não aguenta mais o que estão fazendo com você. Eu quero te dizer uma coisa: Deus está vendo tudo lá no céu, e os olhos dele, aleluia, está contemplando o seu sofrimento, e Ele vai entrar com a providência na sua vida, com a restauração. Então Pedro diz: e envie a Ele Jesus Cristo, que já antes foi pregado. O que estava acontecendo de diferente agora? Porque antes Jesus pregou e muitos não quiseram, mas agora Pedro estava pregando e muitos estavam se achegando. O que é isso? Porque diz a palavra do Senhor que quando Paulo ele teve um encontro ali no caminho de Damasco com o próprio Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que dos teus olhos caiu como escamas o entendimento
nós só podemos enxergar, nós só podemos entender o poder do Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida quando realmente caímos em si e deixarmos que o Espírito Santo fale conosco. O Espírito Santo estava no meio daquele povo, assim como Ele está nessa noite aqui no meio de nós, aleluia. O Espírito Santo estava trabalhando no coração daquelas pessoas, assim como Ele está trabalhando aqui hoje, nesse lugar. Porque às vezes você veio aqui hoje porque você foi convidado. Às vezes você veio aqui hoje, aleluia, porque você viu alguma coisa na internet. Mas eu quero te dizer, antes de subir a vontade de Deus no teu coração, de você estar aqui nessa noite, o Espírito de Deus já estava trabalhando junto ao Pai, para que você viesse receber a tua vitória. Essa é a grande realidade. E aí Pedro vai dizer no versículo 21, convém que no céu ele permaneça. Ele está dizendo, olha, nós estamos aqui fazendo a obra, Jesus está se manifestando nessa casa, por causa do Espírito de Deus, provém que ele continue no céu. Meu Deus. Agora você imagina a cabeça dos judeus. Você imagina judeus vendo Pedro judeu pregando sobre Jesus, e o poder caindo, a unção caindo, o movimento acontecendo. E era um movimento Pentecoste, aleluia. Era um movimento fora do comum, aleluia. Pessoas falando novas línguas, aleluia. Sendo batizados com o Espírito Santo. Coxos sendo curados, paralíticos, aleluia. As pessoas eram trazidas com qualquer doença e eram curadas. Porque o movimento pentecostal, de Pentecoste, estava acontecendo. Tudo porque Jesus estava no meio deles através do Espírito Santo. Jesus te trouxe aqui hoje para restaurar a tua vida. Se você não consegue mais orar, se prepare que você vai começar a orar. Se você não sente mais a presença de Deus, se prepara. Você vai sentir a presença de Deus até no tutano a partir de hoje. Se a tua casa não está bem, se prepara. O Espírito Santo vai lá na tua casa e vai tocar na tua casa. Vai tocar ali dentro para fazer mudanças grandes, restaurações grandes no meio do teu lar. Deus vai restaurar todas as áreas da tua vida. É uma promessa dele para a minha e para a sua vida. Pastor, mas o Senhor não me conhece. O Senhor não sabe como está a minha vida sentimental. O Senhor não sabe que eu tenho enfrentado sozinho. Eu quero te dizer, eu não sei, mas o Deus que eu sirvo sabe, aleluia. E Ele é o Deus que está te acolhendo agora, com os braços abertos, dizendo, vem meu filho, vem para a bênção de teu Pai. E olha aqui que Ele vai dizer, convém que Ele no céu permaneça, até os tempos do quê? De restauração. Meu amado, restaurar não é fazer novo. Restaurar é o pegar o que está velho, é o pegar o que não funciona mais, é pegar o que estragou e deixar novo novamente. Quem está entendendo, diga amém. Deus, aleluia, vai trabalhar dentro de você, vai trabalhar na tua alma, vai trabalhar no teu espírito e vai devolver para você a presença dele na tua vida. Se por algum motivo que não interessa a mim, muito menos as outras pessoas que estão aqui, o que aconteceu com você lá no passado, que levou você muitas das vezes a se entristecer e até mesmo em algum momento abandonar os caminhos de Deus, não nos interessa. O que nos interessa é que Jesus está de braços abertos hoje, dizendo, venha, 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 porque Ele te ama e Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar seu ministério. Ele quer restaurar sua saúde, seu casamento, a sua fé. Aleluia! Ele quer restaurar. Pedro está falando da volta de Jesus. Pedro falou, esse mesmo Deus que foi, Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai restaurar tudo.
restaurar tudo que Pedro está falando. Tudo vai voltar ao seu lugar de origem, tudo vai voltar à normalidade, tudo vai voltar a ficar bem. Aleluia. Eu quero te dizer essa noite, essa promessa está de pé para a tua vida. Às vezes você olha para a esquerda, olha para a direita e não vê saída. Às vezes você olha para a tua vida e muitas vezes se pergunta: o que eu fiz para Deus? Por que as coisas estão dando certo para mim? Por que eu não alcanço o meu objetivo, o meu sonho? Eu quero te dizer que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E há momentos que Deus prova a nossa fé. Há momentos que Deus vai trabalhar nas situações ao seu redor para trabalhar a sua fé. Porque esse é o ministério da fé. Atos dos Apóstolos é o ministério da fé. Eles estão fazendo tudo pela fé, eles estão agindo pela fé. A religiosidade aqui caiu por terra, aleluia. Os fariseus aqui caíram por terra. Entende o que eu quero te dizer? Aleluia. Ainda em Mateus capítulo 16, Jesus vai chamar os seus discípulos e vai com eles até Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade ainda em construção na época de Jesus, aleluia. A Cesareia de Filipe era usada para a manobra do exército romano e não era uma cidade ocupada. Então Jesus pega os seus discípulos, vai para um lugar, aleluia, onde não tem pessoas, para poder assentar em roda e perguntar para eles: o que vocês têm ouvido dos homens acerca do Filho do Homem? Então os discípulos vão se levantar um a um e dizer: um dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é Ezequiel, outros dizem que até o Senhor é Elias. Então Jesus vai voltar para os discípulos e vai dizer: mas e vocês, ouvindo o que o povo disse, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro se levanta e diz: o Senhor é o Cristo, aleluia, o Filho do Deus vivo. Então Jesus vai se levantar agora com a alegria do teu coração e vai dizer: graças dou, Pai, Pedro, pela tua vida. Mas quem te revelou isso não foi carne e nem sangue. Quem te revelou isso foi o Espírito do meu Pai ao teu coração. E outra coisa eu te digo. Aí Jesus pega carona na profecia e diz: e eu te digo, Pedro, aleluia, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Entenda, esta pedra não dá direito a Pedro, mas dá direito ao próprio Jesus. Se fosse essa pedra, aí seria Pedro, mas ele disse esta pedra, ele está falando dele mesmo, aleluia. Edificarei a minha igreja. Entenda, edificarei está no futuro. Então isso diz que a igreja na época não era de Jesus. Eu edificarei a minha igreja. E diz a palavra do Senhor que Jesus vai declarar: e eu darei a ela a chave do reino dos céus. Sabe onde está a chave do reino dos céus? Não está aqui em quatro paredes, não está aqui na placa lá fora. A chave do reino de Deus está na mão da igreja. E a igreja somos nós aqui reunidos nesse mesmo lugar. Somos nós reunidos aqui na presença de Deus. A chave do reino de Deus está nas nossas mãos. A palavra do Senhor diz que Jesus vai fundar a sua igreja ainda na cruz do Calvário. Quando Jesus está pregado ali na cruz, a palavra do Senhor diz que ele olha para o céu e diz: Pai, aleluia, está consumado. Tetelestai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu consigo imaginar a cena, a morte vindo a cavalo, para botar a mão em Jesus, aleluia. Mas quando ela chega, Jesus já entregou teu espírito na mão do Pai. Aleluia, Jesus já não está ali, aleluia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, Jesus então, ele funda a igreja na cruz do Calvário. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, Jesus inaugura a sua igreja. E como ele inaugura a sua igreja? Diz a palavra do Senhor que eram 500, em torno de 500 pessoas. Mas Jesus havia dito: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Permanecei no lugar até que Jesus, aleluia, derrame poder sobre as suas vidas.
Mas diz a palavra de Deus que depois de alguns dias já não tinha mais 500, mas restaram 120. E esses 120 não arredaram o pé, eles não duvidaram da promessa, eles ficaram crendo pelo ministério da fé, que Jesus ia cumprir a tua palavra. Eu quero te dizer nessa noite, não olhe para a esquerda e nem para a direita, olhe para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus de Nazaré, porque aquilo que ele disse, que ele prometeu, ele vai cumprir na tua vida. E diz a palavra do Senhor, que de repente, a palavra de repente significa a qualquer momento. Entenda, Deus pode mudar a tua vida a qualquer. Então nós temos que estar preparados. Nós não podemos estar vacilantes, nós não podemos estar olhando para outras coisas, nós não podemos perder a atenção de Cristo. De repente, veio o quê? Um vento impetuoso. Invadiu aquele cenáculo. E foram vistas por eles quem? Pelos 120 que ali estavam. Línguas repartidas como de fogo, descendo sobre as suas cabeças. E naquele momento, Deus cumpre a promessa. Eles são batizados com o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que foi o maior movimento pentecostal da terra. Porque naquele momento eles foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar novas línguas, povos de todas as nações estavam ali, porque era a época da colheita, da festa da colheita, e diz que cada um conseguia ouvir o povo falando a sua própria língua, e começaram a dizer, eles estão embriagados? Aleluia! Não, eles estão cheios da presença do Espírito Santo em suas vidas. A promessa se cumpriu. Então Pedro vai dizer, convém, aleluia, que no céu ele permaneça até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas. Isso significa que Deus tem anunciado, Deus anunciou através de Elias, Deus anunciou através de Moisés, Deus anunciou através de Eliseu, Deus anunciou, aleluia, através de Davi, Deus anunciou através até mesmo de João Batista, aleluia, Deus avisou através do próprio Senhor Jesus, Deus tem avisando através de homens e mulheres de Deus, que tem a oportunidade de pregar a tua palavra. Mas uma coisa eu tenho dito, vai acontecer, aleluia, vai acontecer o dia da restauração total em nossas vidas. Então não perca a tua fé, não perca a tua esperança. Você não perde tempo servindo a Deus, você não joga a sua vida fora servindo a Deus. Jesus, ele quer mudar a sua história. E é por isso que você está aqui nessa noite, para que você tenha a história da tua vida mudada. Jesus pagou um alto preço por você, por mim, por nós. Jesus, ele se entregou. Jesus, ele deu a sua própria vida para ser açoitado, para ser crucificado. Jesus entregou sua própria vida para que o seu sangue fosse derramado. Sabe por quê? Porque você e eu não poderíamos ser comprados por preço de prata e ouro. Os nossos pecados só poderiam ser perdoados, como Pedro disse aqui, através do sangue do Senhor Jesus, do último sacrifício que foi feito por Ele. Às vezes você tem andado disperso, às vezes você tem andado nessa terra sem rumo, às vezes você não tem a certeza do seu amanhã, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus lá na cruz do Calvário já te enxergava. Jesus lá crucificado naquela cruz já via você, e Ele não se arrependeu, Ele foi até o fim, aleluia, e Ele morreu sim. Diz a palavra que Ele passou 3 dias no centro da terra, tomou a chave da morte e do inferno de Satanás, e ressuscitou ao 3º dia, e hoje Ele está aqui entre nós, através do Espírito Santo de Deus. Ele te ama,
E você é importante para Ele. Quem está entendendo, diga amém. Assim como Pedro disse, há 2.500 anos atrás, e eu repito hoje, em pleno século 21, arrependei-vos. Porque sem arrependimento ninguém conhece a Cristo. Se você não entender que hoje os teus caminhos, que hoje a vida que você leva, que hoje as atitudes da sua vida não vai te dar vitória, você não consegue encontrar um caminho de satisfação para a tua alma. Então nós precisamos compreender que a mesma oportunidade que Deus estava dando para esses homens através da vida de Pedro, Deus está dando hoje aqui, dia 13 de julho de 2025, aleluia, às 8h25 da noite, Deus está dando essa oportunidade para você mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar o seu caminho, mudar o rumo da tua vida nessa terra, porque Jesus muda tudo. Jesus, quando entra na nossa vida, muda tudo. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a vida de vários irmãos que estão aqui. Ele vai mudar a sua também. Então olha para Jesus nessa noite através da tua fé e se arrepende. Mas pastor, o que eu fiz foi grave. Se arrepende. Pastor, será que Jesus vai me aceitar? Se arrepende. Eu tive que me arrepender. Eu tive que me arrepender para estar aqui hoje. Então Jesus está dando essa oportunidade para você. Fique de pé nessa noite. Você vai colocar a sua sinceridade diante de Deus. Você vai abrir